Olá, irmãos, vamos para mais um culto de quarta-feira. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui e vamos agradecer pela incrível misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo seu imenso amor, pela sua graça derramada, Senhor, favor merecido sobre as nossas vidas. Te agradecemos por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, de te servir, Senhor. Obrigado por ter nos guardado em segurança, em saúde, Paizinho. Colocamos diante de Ti, Senhor, esse momento, nosso culto de quarta-feira. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e sabemos que o Senhor é bondoso e justo o suficiente para nos perdoar, Paizinho. Obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Vamos agora estar focados então na busca ao Senhor. Eu creio que nesse tempo de isolamento, Deus tem nos direcionado a estarmos com Ele, a aprendermos mais dEle e com certeza aprendemos a não estarmos ansiosos, a descansarmos nos braços dEle. Amém? Vamos através desse louvor então declarar que o rio de vida do Senhor está sobre nós. Amém? Que nós o buscaremos de todo o nosso coração.
tua presença é o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma quarta-feira, graças a Deus, reunidos em família. Espero que todos estejam muito bem em suas casas. E vamos dar continuidade, ao estudo do nosso livro de Jerry Bridges. Hoje o capítulo 12, onde o autor traz um tema bastante comum, e bastante discutido dentro do nosso meio, seja ele cristão ou não, que é confiar em Deus. O autor traz dentro do seu capítulo 1 várias adversidades, várias situações que passamos, aonde ele traz que a vida é difícil, e costuma doer um pouco quando estamos nesses períodos de adversidades. E também deixa bem claro que esse capítulo não tem nenhuma intenção de aliviar essa dor, e sim de ajudar a aprendermos a confiar em Deus em meio a ela. E uma parte considerável do crescimento espiritual, que é o tema do nosso livro, consiste em aprender a confiar em Deus em tempos de adversidades. Tão importante quanto confiar em Deus, durante esse período, é também obedecê-lo, é obedecer-lhe. O autor também traz esse ponto para a gente. Todos sabemos o momento, que já tem aí há mais de um ano que estamos passando, e exatamente esse momento de pandemia, nos faz também passarmos por algumas dores e fazermos alguns questionamentos, a nossa fé é abalada nesse período,
Porém, a intenção do autor com esse tema aqui no livro é exatamente nos auxiliar um pouco, né? Nos ajudar a aprender um pouco a confiar em Deus. Pois muitas vezes quando duvidamos, né? Isso ou não obedecemos ele, né? Isso é igual a você desafiar e menosprezar a santidade de Deus. Você, quando desobedece, você também duvida da sua soberania. E o autor traz para a gente que a vontade de Deus, né, moral, a vontade moral de Deus, ela é racional e razoável. E as circunstâncias das nossas vidas, né, muitas vezes elas são irracionais e inexplicáveis. É praticamente inexplicável para a gente. Nós não entendemos, é irracional, né, o que o autor nos traz. O conhecimento das Escrituras aplicadas pelo Espírito Santo nos faz receber a graça para confiarmos em Deus. Ou seja, o momento em que nós conhecemos mais as Escrituras, no momento que nós buscamos nas Escrituras as respostas necessárias para aquele momento que estamos passando, nós nos enchemos do Espírito Santo e isso nos dá a graça para confiar em Deus. O autor baseado nas Escrituras, ele traz 3 características, né, de Deus. E isso me chamou bastante atenção. São 3 características, 3 qualidades de Deus, baseado nas Escrituras. E uma delas é que Deus é absolutamente soberano. Ele é totalmente soberano. E a segunda é Deus é infinito em sua sabedoria. Então Deus ele é infinitamente sábio, né? E a outra é que Deus é perfeito em amor. Então essas 3 são 3 características de Deus que vamos focar um pouco também aqui no nosso capítulo para podermos entendermos um pouco, né, dos desígnios de Deus para as nossas vidas. E durante a Bíblia, durante o entendimento, né, da leitura do capítulo, nós vemos também na leitura da Bíblia que várias situações onde as adversidades fazem com que as pessoas questionem bastante a Deus. E muitas vezes esses questionamentos, mas se Deus é soberano, por que ele permite que as coisas aconteçam? Se Deus é soberano, por que temos tragédias, né? Porque temos as situações, as adversidades acontecem nas nossas vidas, né? Se Deus é soberano, ele é bom. Se essas coisas acontecem dentro da sua soberania, ele realmente é bom. E aí o autor traz pra gente uma passagem da Bíblia, né? Em Mateus 10, 29, 31, onde diz: se não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temas, valeis mais do que muitos passarinhos. Então, Jesus, quando trouxe essa mensagem, né, para naquele momento, ele nos fala nos deixa entender, né, se Deus tem o cuidado, né, o cuidado e tem a autoridade de permitir, né, que um passarinho caia, quanto mais para a gente, né? O passarinho só cai, não pode cair no chão se não for pela vontade soberana de Deus. Então, Jesus faz esse comparativo porque se Deus permite que um passarinho caia, se tudo acontece, só acontece se Deus o permitir, ele também cuida da gente, as coisas só acontecem conosco se houver a sua permissão, né? Então
Temos vários relatos na Bíblia, né, como o questionamento se Deus realmente se esqueceu do seu povo, se Deus o abandonou, se Deus desamparou o seu povo, né? Temos Salmo, Lamentações, em Isaías, e em Isaías 49, versículo 14 a 16, Deus traz uma comparação, né, em resposta a algumas perguntas, que pode uma mulher abandonar o seu filho, né? Exatamente ele faz esse link com aquele momento, né, da mãe amamentando o seu filho, poderia ela abandonar? E Deus mesmo responde, né, lá em Isaías, ele diz, mesmo que ela consiga fazê-lo, né, eu não esquecerei de vocês. Então, Deus, ele mesmo dá a resposta que ele não esquece da gente, né? Ele não, por mais que uma mãe, que é aquele elo maior que ela tem com seu filho, chegue a abandoná-lo, ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele está sempre no controle de tudo, né? A soberania de Deus, o autor traz que dentro da sua soberania, se Deus é bom, né? Se Deus é soberano e bom, podemos sim confiar nele, né? Mediante tantas aflições e tragédias que acontecem durante o mundo, né? E esse questionamento de se ele é bom porque tudo isso acontece, nós não sabemos. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe porque tudo isso acontece, porque estamos passando por esse período agora de pandemia no mundo, né, tendo atingido todos os mundos, todas as classes sociais. Nós não sabemos por que isso está acontecendo, tampouco sabemos o porquê Deus permite, né, mas de uma coisa é certa, Ele sabe. Deus sabe por que tudo isso está acontecendo. E ele não tem nenhuma obrigação, né, dentro da sua sabedoria, né, a sabedoria de Deus, de nos explicar. Em Romanos 11:33, Paulo fala: quão insondáveis são os seus juízos, né, e quão inescrutáveis os seus caminhos, né? Os caminhos de Deus, os desígnios de Deus para nossas vidas, eles são insondáveis, nós não temos como entender muitas das coisas que acontecem, mas sim entender que Deus sabe, Ele tem sabedoria suficiente, né? A sabedoria de Deus, ela é infinita, como já citei aqui um pouco atrás, mas é mesmo que o autor traz uma comparação, né? Um cientista tentando explicar para uma criança a equação nuclear. Ele pode falar, a criança não vai entender o que ele quer estar explicando. Mesma coisa se nós tentássemos entender o motivo que muitas vezes Deus tem, né? Tentássemos entender a relação, né, a relação da sabedoria de Deus. O autor, ele também nos mostra, né, que nos deixa, né, ele nos faz relembrar, né, nós precisamos lembrar que, embora não compreendamos seus caminhos, eles são bons. Então, muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Deus, não entendemos a sabedoria de Deus, Ele é sábio, e por isso, por não entendermos, né, muitas vezes o que está acontecendo, temos que ter uma coisa na cabeça, né, na nossa cabeça como cristão, é que, embora não compreendamos os seus caminhos, eles são bons, né? Deus não permite que as coisas ruins aconteçam para os seus filhos, né? E nós somos filhos dele. Então ele é infinitamente sábio para nos moldar, né, dentro da sua sabedoria, para termos um pouco mais de conhecimento e sermos moldados para chegarmos próximo em direção a Cristo, a semelhança a Cristo, né? Então,
as três verdades, né, que eu falei há pouco, que ele é absolutamente soberano, que Deus é infinito em sabedoria e perfeito em amor, ele traz para a gente um comentário, né, um relato de um autor que diz que Deus, em seu amor, sempre quer o melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, tem poder para fazê-lo, né? Deus, em seu amor, Deus sempre quer o melhor para nós, por nos amarmos. Em sua sabedoria, Ele sempre quer fazer o que é melhor para nós, para seus filhos. E em soberania, Ele tem o poder para fazê-lo. Então, Ele é soberano para fazer realmente aquilo que Ele deseja para nós. E, embora não compreendamos porque Deus permite situações específicas de dor em nossas vidas individualmente, né, cada um, temos a ideia de que isso é uma disciplina, né? Ele está nos disciplinando, né, para, como eu falei há pouco tempo, ele vem nos moldando para sermos um pouco mais semelhantes em Cristo. Em Hebreus 12, 5, 11, né, Deus ele traz para a gente esse relato, né, que Deus disciplina o seu povo. A disciplina, nesse caso, né, de Hebreus 12, 5, 11, que está nas Escrituras, não é aquela disciplina de castigo, não é aquela disciplina de você estar castigando para corrigir o seu povo, não. A ideia dessa disciplina que o autor traz em Hebreus é a disciplina de educação, né? É você estar disciplinando o seu filho, educando ele espiritualmente, né? É aquela educação espiritual. Em Hebreus 12, o autor usa essa disciplina justamente como a educação. Ele fala: suportem as dificuldades, né, recebendo-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Então, é como um pai quando educa o seu filho, muitas vezes com a intenção de estar educando ele, de estar corrigindo, ensinando a ele, né, para que ele seja uma boa pessoa. Da mesma forma, é esse tema dessa disciplina que traz nesse livro, né, que traz em Hebreus. É você estar disciplinando o seu filho para que espiritualmente você faça com que ele cresça mais, né? Independente do tamanho das adversidades, todas as circunstâncias e acontecimentos são planejados por Deus, para que sejam meios para o desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. Então, mais uma vez, né, essa disciplina que Deus permite que passamos, muitas vezes ela é para nos moldar, nos deixarmos um pouco mais parecidos com Cristo. E isso nós temos que entender e temos que ser submissos a essa disciplina, né? Muitas vezes, quando somos crianças, né, nós escutamos muitas vezes nossos pais, nossos conhecidos falando: oh, menino, não faz isso que Deus castiga, né? Menino, cuidado, Deus está vendo, você vai ser castigado, né? E nós temos aquele, normalmente tem aquele temor de ter aquele medo de que Deus realmente vai nos castigar porque nós vamos realizar algum tipo de pecado, né? Pais humanos, né? Nossos pais humanos muitas vezes nos disciplinam e quando ele nos disciplina, nossos pais humanos, nós aceitamos aquela disciplina, nós obedecemos àquela disciplina, né? Nós nos submetemos àquela disciplina que quando nossos pais eles fazem conosco, né? E por que não aceitarmos, né, as disciplinas quando vêm de Deus, né?
se aceitamos, se nos submetemos às disciplinas vindas dos nossos pais, por que não nos submetermos às disciplinas vindas de Deus, né? Então, como não aceitarmos a disciplina de Deus, que é perfeita, né? Ela é adequada e com exatidão para as nossas necessidades. Então, Deus, ele sabe aquilo que nós suportamos, ele sabe aquilo que nós necessitamos naquele momento e ele nos disciplina, né? E muitas vezes não aceitamos essa disciplina, muitas vezes temos até raiva de Deus, muitas vezes questionamos a Deus, e isso é pecado, né? Não podemos, mais uma vez, como eu falei há pouco, o autor traz no início, né? Não podemos estar questionando a soberania de Deus, né? Nem a sabedoria dele. E pior ainda, né? O autor também traz que pior ainda é quando a gente guarda esse rancor de Deus, né? Nós estamos assim alimentando aquele pecado de não aceitar, né? De estar questionando, de estar com raiva, de guardar a raiva do nosso coração. E na Bíblia também fala, né, que nós não podemos nos irar, né, mas não pequemos, né? Então a gente não tem que guardar aquele rancor, né, de ninguém, tampouco de Deus, nos nossos corações, né? Quando aceitamos toda a adversidade como sendo a mão de Deus, né, sobre nós, a mão de Deus, a mão de amor de Deus para o nosso bem, né? É igual, nós mostramos, né, diante de Deus a humilde submissão e a confiança que nós temos nele, e isso agrada a Deus. Em 1 de Pedro 5,6, Paulo escreveu: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Então nós temos aceitando, né, mostrando nossa submissão a Deus, nos mostra que nós temos a confiança no que Ele está fazendo, mostra que nós temos plena convicção daquilo que Ele está fazendo para as nossas vidas, é realmente algo para nos moldar à semelhança de Cristo. Podemos orar, sim, podemos orar com fervor, por alívio e ainda sermos submissos a Deus no que diz respeito ao resultado. Em Mateus 29:39, Jesus assim o fez, né? Jesus, lá no Getsemane, ele orou: meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele orou, né, pedindo alívio, né? Pedindo alívio daquele momento que ele estava passando, daquela dor que ele estava passando. Porém, ele deixou claro, né, depois da sua oração, que não seja feita a vontade dele, e sim do Pai. Isso demonstra, né, a sua concordância com tudo aquilo que ele estava passando, né? E deixando na mão de Deus, a poderosa mão de Deus, o destino, que nós todos sabemos qual foi, né? Em Hebreus 12, ainda continuando em Hebreus 10:11, fala: Deus sempre nos disciplina para o nosso bem, né? Então, ele sempre está nos disciplinando para o nosso bem, né? E sabe o que é melhor para nós, né? Então, para sermos participantes da sua santidade, nós temos que entender que a disciplina de Deus, ela é para o nosso bem, né? Pois ele sabe o que é melhor para nós. A disciplina na adversidade, né? Quando estamos passando por adversidades, ela tem o objetivo, né? E nada nos é dado por Deus como meio que não seja um meio para o nosso crescimento espiritual, né? Precisamos aceitar, mesmo sem entender o motivo de estarmos passando por aquela adversidade, né? Precisamos sem entender esse motivo para que no devido tempo, né, possamos ver o fruto do Espírito ser produzido em nossas vidas. Então, muitas vezes
momentos difíceis que passamos, momentos onde não entendemos o motivo pelo qual estamos passando por aquela situação. No momento agora, por exemplo, em que todos estamos vivendo, né? Quando o autor escreveu esse livro, escreveu esse capítulo, não estávamos ainda em período de pandemia, né? Então, que esse capítulo sim sirva um pouco para entendermos que tudo isso tem a mão de Deus, tudo isso Deus está permitindo que aconteça, né? Que tudo isso Deus está utilizando para muitas vezes disciplinar, muitas vezes pode ser que ele esteja permitindo para nos moldar, né? E cabe a nós como cristãos apenas entender que ele é realmente, que Deus ele é soberano, né? Ele é absolutamente soberano. Ele está permitindo que tudo isso aconteça. Ele é infinito em sua sabedoria, então ele é sábio para permitir que aconteça. Ele é soberano para permitir que aconteça. Ele é sábio para estar permitindo que isso aconteça. Mas ele é perfeito em amor, né? Ele é perfeito em amor. Ele nos ama. Ele permite que as coisas aconteçam para que nós possamos entender que Ele está no controle, né? Sabemos todos nós que é difícil, muitas vezes somos humanos, sim, nós questionamos aquilo que Deus muitas vezes permite que aconteça nas nossas vidas, mas que a confiança como os cristãos que temos nele nos faz entender que Ele cuida de todos nós, né? Então, que esse amor, perfeito amor de Deus, né, habite em nossos corações, estejam com todos nós, né? Peço a permissão de vocês para orarmos um pouco, encerrando, né, nosso capítulo, e espero que todos nós conseguimos, né, entender tudo isso que está acontecendo. Então, muitas vezes as adversidades nos vêm para tentar nos abalar, mas nós temos que ter a total convicção que Deus está conosco. Deus, Ele nos ama, né? Ele não permite que as coisas aconteçam porque Ele nos ama. E a vontade dEle muitas vezes é que nós nos moldemos à semelhança de Cristo. De Cristo mesmo, como nós lemos, no capítulo traz, Ele deixa, né, tudo que seja feita a vontade dEle, né, não a nossa. Então, queria orar com todos vocês para a gente encerrar. E, querido Pai, que o Senhor esteja, Pai, com sua infinita sabedoria, Deus, de seu perfeito amor, com todos nós, Pai, nesse momento difícil que estamos passando, mas temos a certeza, Deus, e total convicção que o Senhor é absoluto na sua soberania, Deus. Que o Senhor, Pai, esteja nos ajudando a entender. Muito obrigado, Deus, por podermos estar mais uma quarta-feira aqui e podermos aprender um pouco mais, Deus, da tua palavra. E sim, Senhor, que tudo isso, Deus, coopere para que possamos crescer espiritualmente, Deus, e amadurecer em Cristo, Pai. Que a tua bondosa mão esteja sobre nós, Pai, nos abençoando, nos guardando e nos livrando do mal. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.